Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos para a penúltima aula sobre Roma Antiga. Então, nós viemos desde a formação da Roma Antiga até o período de monarquia e a última aula falamos sobre a República. E como fazemos todas as vezes, vamos iniciar com uma breve revisão da última aula para a gente continuar no assunto de Roma Antiga. Então, na última aula nós falamos basicamente de um assunto, triunvirato. Os dois triunviratos, ou seja, os dois governos que existiram no final da República, que tinham como principal característica ser administrado por 3 pessoas, e na maioria das vezes 3 generais, na verdade. E nós vimos como esses generais, como o Júlio César, que se sobressaiu bastante, ou Marco Antônio, qual que foi a relação deles com todo o processo final da República, a tentativa de controle ditatorial, o envolvimento com Cleópatra no Egito e, por fim, a vitória de Otávio sobre Marco Antônio e aí o fim definitivo da República e o início do período do Império. Os triunviratos eles têm também como característica o fato de ter sido um recurso usado para já buscar melhorar as questões da República que aconteciam naquela época. Então, a tentativa deles era uma melhora nesse processo. Bom, dito isso, vamos para o Império Romano, que foi de 27 a.C. a 476 d.C. O Império ele tem o seu primeiro líder, primeiro imperador, o Otávio, quem ganhou do Marco Antônio na disputa do triunvirato no fim da República. O Otávio ele era sobrinho neto de Júlio César, então ele já tinha bem no sangue essa questão de poder centralizador e ditatorial. Ele vai começar a acumular títulos de poder, como Augusto, que é um título significativo para dizer que é soberano, rei supremo. E ele vai manter o Senado, só que o Senado ele vai ser uma forma figurativa. Tem até alguns filmes que tratam dessa temática do Império Romano e eles mostram que o Senado sempre vai existir, mas que cada imperador vai dar um valor diferente ao Senado. Mas na grande maioria das vezes, o Senado é meramente figurativo. Há um imperador ou outro que acha válido ouvir o Senado, que acha válido o Senado ter vez e voz, mas mesmo este imperador tem como a última palavra a dele próprio. O Otávio ele tem como característica principal o abandono da política de conquista, de expansão territorial. Essa política de expansão territorial começou lá no comecinho da República. Lembram quando a gente foi falar lá do Tibério e Caio Graco, das questões agrárias? Lá no início do processo da República Romana, a gente tem uma política de expansão territorial para reafirmação de monopólios de comércio, rotas comerciais. E aqui Otávio, uma das primeiras coisas que ele faz é acabar com essa política de expansão territorial. Por quê? Porque o território de Roma já está imenso e por estar imenso ele precisa ser administrado. Se eu conquistar mais terras, eu não estou conseguindo administrar essas que eu já tenho. Logo, eu vou começar a perder o que eu tenho porque eu não estou conseguindo fazer uma administração correta. Esse período de abandono de novas conquistas para o foco na administração das terras já conquistadas vai ser chamado de Pax Romana. É um período de paz. Paz não porque todas as camadas da sociedade estão mega felizes e, enfim, não tem pobreza, não tem problemas, não é isso. É Pax Romana porque eu não tenho conflitos e guerras para conquistas de território. E eu tenho um foco em administrar essas províncias que já são províncias romanas. Então, a Pax Romana ela vai durar mais ou menos até os 2 primeiros séculos da era cristã. Então, ano 2 depois de Cristo. Seguindo, então, nós temos a dinastia que seguiu no Alto Império. Então, o Império ele é dividido entre Alto Império e Baixo Império. E o nome já quer dizer tudo.
alto é quando eu tenho o melhor momento desse império. Então, um império bem consolidado, um império onde eu tenho uma economia significativa, lucrativa para as camadas que interessam, enfim. E o Baixo Império é quando o Império Romano começa a entrar em queda, começa a ter crises que eles já não conseguem mais controlar. No Alto Império, eu vou ter 4 dinastias significativas: a dos Júlios Cláudios, dos Flávios, dos Antônios e dos Severos. Há diversas personalidades e curiosidades de cada um desses imperadores. E é justamente esse o fórum dessa semana. O fórum dessa semana é para você postar uma curiosidade de um imperador, seja uma imagem, seja um fato que ele fez, qualquer curiosidade. Porque há coisas bizarras no mundo desses imperadores. Então, a gente vai discutir e descobrir um pouco mais sobre isso. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês da primeira dinastia, que é a Júlio-Claudiana, onde nós tivemos Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. São imperadores muito significativos e muito peculiares. E muitas coisas significativas aconteceram no período em que eles estavam no poder, como de Tibério, que a gente teve a peregrinação, as pregações de Jesus Cristo e sua crucificação. E no Nero, por exemplo, que a gente tem um governo extremamente tirano, um senado e um exército se revoltam contra um dos imperadores mais excêntricos que nós vamos ter. A grande perseguição aos cristãos que faz boa parte dos cristãos e até mesmo dos judeus se movimentarem, né? Aconteceu uma diáspora. E o suicídio dele mesmo. Ele é um imperador extremamente peculiar, que vale a pena pesquisar para utilizar no fórum como curiosidade. Nós temos o Calígula, que também tem muitas curiosidades, muitas coisas envolvidas na figura dele, que tem o aumento dos impostos, e o Cláudio, por sua boa administração e conquista de territórios. Mas por que falar dessa dinastia em si? Porque ela traz um tema que é muito relevante ao Império Romano, que é a religião. Roma, ela começou com o império, não só o império, mas a cidade romana, desde a monarquia, ela era politeísta. Então, ela tinha a prática de acreditar em vários deuses, influências significativas e diretas da cultura grega. E o que vai acontecer é que alguns territórios que Roma começa a conquistar, eles são de prática monoteísta, que é a região de Jerusalém, da Judéia, a região onde você tem os hebreus, os judeus, que são monoteístas. E aí começa um impasse e uma dificuldade em controlar e administrar esses territórios conquistados. Tem um filme que mostra brilhantemente isso, que é o filme Ben-Hur. Ele tem 2 versões. Essa que eu coloquei aqui é a versão mais antiga, ganhadora de diversos Oscars, se eu não me engano, 11 Oscars. É um filme bem antigo, eu não vou me lembrar exatamente a data, mas ele é um filme bem antigo e que era um período do cinema onde você não tinha um fundo verde que você poderia colocar tudo. E essa é a beleza do filme. Você tem inúmeros figurinos, inúmeros cenários que são todos meio que manuais se a gente pensar na tecnologia de hoje, que você tem filmes inteiramente gravados apenas com fundo verde. Fora essa parte cinematográfica que é incrível, este filme ele traz muito bem, ele mostra como que é a tentativa de domínio romana nessas regiões da Judéia, de Jerusalém. Ele mostra que é muito difícil porque você não tem como controlar uma ideia. Então, Roma até então, ela tem um poder de exército para controlar fisicamente as pessoas que resistirem ao seu poder. Agora, como que você controla uma ideia? Como que você luta contra ela?
Até no filme mostra um novo governador chegando na região e ele fala, você coloca uma nova ideia, uma outra ideia. Mas o fato é que na região da Judéia, os judeus, os hebreus, eles acreditavam que um grande Messias chegaria e esse Messias iria libertá-los. Assim como eles foram libertos do Egito, eles seriam libertos do poder e do controle romano. E eles acreditavam que esse Messias estava por vir. Logo, eles não acreditavam que o imperador ele era escolhido por Deus para estar ali. Logo, tudo que eles acreditavam quebravam por completo as formas de controle que a Roma tinha em todas as outras regiões. É um filme belíssimo. Teve a sua segunda versão, que é bem reduzida. O filme original tem quase 3 horas de duração ou 3 horas de duração. Tem uma versão nova, que deve ser até de mais fácil acesso, mas ela não é exatamente, né? É uma versão, né? Não é o original. Eu prefiro esse original, que tem essa cena emblemática dele remando. A história do Ben-Hur é justamente a história desse personagem, Judá Ben-Hur, que é de uma família judaica, rica na região, e que ele é amigo de infância do novo governador enviado por Roma. E ele acaba sendo utilizado por esse governador como um exemplo, sendo preso, prende a irmã, prende a mãe, manda ele para um lugar onde poucas pessoas voltavam, que era para ser como se fossem escravos nesses navios. Então os navios eram a remo, eles prendiam escravos embaixo dos navios para que eles remassem e remassem na velocidade que fosse necessária, as galés que eles chamavam. Enfim, o filme se passa todo do Judá Ben-Hur tentando se vingar desse governador que era amigo dele de infância. O fato é que ao longo desse império e dessa dinastia surge o que para alguns foi o Messias, que seria Jesus Cristo. E o cara começa a peregrinar e começa a falar coisas que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, né? E a pregar valores que as pessoas não estavam acostumadas a ter. E, na verdade, ele reafirma essa ameaça romana de que o poder do imperador não era um poder divino, não vinha de algo sobrenatural, vamos dizer assim. Então é por isso que é importante falar desses imperadores, porque com isso a gente consegue visualizar um pouco a modificação da religião na Roma Antiga. Num primeiro momento, você vai ter uma perseguição severa contra os cristãos. Você vai ter uma perseguição severa contra esse monoteísmo, principalmente contra o cristianismo que vai surgir anos após a crucificação de Jesus. O fato é que a religião é uma ameaça significativa para a Roma Antiga, porque é muito difícil você ir contra algo que é uma ideia e não um exército, fisicamente falando, certo? Continuando, uma segunda característica muito, muito importante do Império é a política do pão e circo. O pão e circo ele vai surgir no momento em que o império já está indo para baixo império, para sua crise, onde você tem uma população muito insatisfeita porque passa fome, passa necessidade. E o imperador, ou alguns imperadores, dizem que uma forma de controlar essa população seria dando a ela o pão, que é para alimentar e é a base da alimentação romana, que vem do trigo, e o circo, que é para entreter, e com o circo eles faziam com que essas pessoas se esquecessem dos problemas. Então a ideia era, se eu alimentar e der um pouco de lazer, eles vão parar de reclamar das coisas. E é por isso que surgiu o Coliseu, que é um lugar de visitação até hoje, né? Aqui são as ruínas desse Coliseu, que era um grande, como se fosse um campo de futebol, um grande estádio de futebol. Só que lá no Coliseu, eles colocavam os gladiadores, que eram normalmente escravos
lutando por sua liberdade, e aí eles criavam histórias, como por exemplo, recriar a luta das guerras púnicas contra os cartagineses. E aí eles colocavam esses escravos lutando em condições adversas, violentamente, e quem vivesse ainda passaria pelo crivo do imperador, se ele seria mantido vivo ou se ele seria morto. O filme Gladiador, que também é um clássico, ganhador de Oscar, ele mostra muito bem isso através de um dos personagens que se torna, ele era um general romano, e depois do imperador ter morrido, na verdade ter sido assassinado pelo próprio filho, ele acaba tendo que fugir porque tentam matá-lo e ele se torna um gladiador. É um filme belíssimo, muito bom, muito dinâmico, vale a pena, facinho de achar em YouTube, entre outras plataformas, e ele mostra exatamente como funcionava essa política do pão e circo, além de mostrar um imperador que tem um perfil muito lunático, meio sádico e louco, que é o perfil de alguns imperadores romanos. Então, a ideia é que eu vou distrair a população para que ela pare de exigir ou de criticar tanto. E aí eu jogo uma pergunta para vocês. Até que ponto isso não é utilizado até os dias de hoje? Até que ponto a política do pão e circo ainda não é presente em diversas coisas que são realizadas nos dias de hoje? Vou dar um exemplo. Copa do Mundo no Brasil. Na época em que a Copa do Mundo aconteceu aqui no Brasil, a gente passava aqui em São Paulo pela maior crise hídrica da história. Haviam bairros e regiões que tinham água um dia sim, para 3 dias não. E quando a Copa do Mundo começou, não existia mais problemas de água, não existia mais problema de violência. Ou a quantidade de dinheiro que foi escoado construindo campos de futebol, arenas em lugares, em locais que o time principal da cidade não encheria um quarto daquele estádio. Então, até que ponto ainda hoje a gente não tem uma política de pão e circo que desvia o nosso olhar das atenções que são necessárias? Até que ponto a gente não tem o nosso olhar modificado por uma distração de lazer, ainda mais no Brasil, a terra do futebol? Olha tudo que estava acontecendo já no mundo, vamos pensar em outros continentes com relação ao coronavírus, e nós tivemos o carnaval e nada aconteceu. Ou seja, estava tudo bem, nada poderia chegar aqui. Só quando acabou o carnaval que começou todo esse processo pandêmico que nós estamos vivendo. Não é curioso isso? Nós estamos estudando uma civilização tão antiga e temos práticas tão atuais. Seguindo. O Baixo Império, então, começa com essa crise grande, significativa, um período que vai ser de mudanças políticas. E por que essa crise se instaura? Porque eu tenho um grande território, muito grande para ser administrado e protegido. E aí eu não consigo me equilibrar, ou seja, as despesas que eu estou tendo para manter, para administrar, para proteger e para manter o lucro do império está sendo muito maior que a receita, ou seja, os impostos que eu estou recebendo de todas essas cidades. E aí o que acontece é que a moeda vai sendo desvalorizada, os preços vão subindo e o processo de inflação fica enorme. Então eu tenho pouca moeda, uma moeda desvalorizada, alto preço e basicamente eu estou gastando muito mais do que eu estou rendendo. É neste momento que vai surgir o colonato. O que é o colonato? É o embrionário do sistema feudal. É o que está surgindo, é o que vai dar origem ao sistema feudal. Então, as pessoas que são mais pobres e que não estão tendo mais lugar dentro das cidades romanas, eles vão para o campo e procuram proprietários rurais
aonde eles pedem trocas de favores. Então eles falam o seguinte: eu preciso da sua proteção de um local para morar. Em troca, eu vou trabalhar na sua terra. Eu vou cultivar a sua terra e vou extrair alimento para você. E ele se torna um colono, né, naquela terra e vai prestar esse serviço a vida inteira de forma hereditária. Então ele vai ser um colono, o filho dele vai ser um colono e assim por diante. Então é uma troca de trabalho de favores. Você me dá a proteção e eu passo a trabalhar na sua terra. É o sistema que a gente vai ver em breve no sistema feudal, a troca de suzerano vassalo. Eu produzo na sua terra, você me protege. Tira-se a moeda da parada, até porque a moeda está desvalorizada, inflacionária, e eu coloco no lugar a troca de serviço, a troca de favores. Esse é o colonato. E com isso eu vou ter o fim da escravidão, porque eu vou ter troca de favor, eu não vou ter moeda, eu não vou ter dinheiro, então eu não tenho mais escravos. Eu tenho um processo de diáspora, de saída das pessoas da cidade, de êxodo da cidade para o campo, e, consequentemente, a queda abrupta do comércio. Até porque eu estou falando de troca de favor e não troca de mercadoria ou de moeda. Logo, não existe comércio num sistema como esse. É assim que eu vou começando a entrar com o império em crise e vou dando origem para um processo posterior, que é o do sistema feudal, do feudalismo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa sua dúvida para que eu tire. E semana que vem a gente vai finalizar Roma Antiga com o fim desse Baixo Império. Então, o que mais vai acontecer de crise? O que mais vai quais as ações que vão ser tomadas para tentar salvar essa crise e como vai se dar a divisão desse império em dois, aonde uma parte vai sucumbir completamente e a outra vai se garantir e até se transformar em um outro império, o Império Bizantino. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Não fique com dúvidas, qualquer coisa me pergunte. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!